Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela, da turma de hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês. Bom pessoal, infelizmente ainda vivemos na época da pandemia e do isolamento social, mas como eu sempre falo, é importante nos mantermos capacitados e atualizados, porque quando essa pandemia passar, quem tiver mais capacitado vai ter um diferencial no mercado de trabalho e vai voltar mais rapidamente ao mercado de trabalho. Então, nós aqui do Sebrae estamos disponibilizando algumas opções para vocês, né? Que são os conteúdos online, né? Seja ele gravado ou seja ele de forma ao vivo. Então, assim, eu sempre estou buscando alternativas, né? E alternando as turmas, né? Ora a gente faz um conteúdo gravado, ora a gente faz um conteúdo online ao vivo. E assim, a gente está tentando trazer da melhor forma possível conteúdos para vocês, tranquilo? Então é isso, eu estou muito bem daqui, espero que vocês também estejam bem aí. Então, só espero que tudo isso passe quando nós voltarmos, né, nos nossos conteúdos presenciais. Podemos aí fazer uma grande resenha antes das aulas, tranquilo? É isso aí, partiu a apresentação online de hoje. Bom, pessoal, no conteúdo online de hoje, né, daremos continuidade ao módulo de manutenção, né? O que é que eu fiz, né? Separei o módulo que a gente vai abordar hoje, né? Página 118. Dessa página, a partir da página 118, certo? Que é o módulo de detecção de problemas. Separei alguns tópicos e eu comentarei alguns tópicos. Então é importante que, pessoal, preste atenção na minha atenção, certo? Sempre leiam o livro antes de assistirem o conteúdo online, certo? Então dá uma pausa aqui, certo? No nosso conteúdo online, vai lá, dá uma corridinha, pega o livro de vocês e comecem a dar uma lida no material para vocês chegarem aqui já com alguma noção do que eu estou falando, porque poderá aparecer algumas palavras, né? E vocês não entenderem algum contexto, fica mais difícil para sanar as dúvidas de vocês, tranquilo? Então, vamos lá, partiu a apresentação online de hoje. Bom, pessoal, no conteúdo online anterior, né, é importante que vocês saibam e sempre lembrem, façam uma revisão do conteúdo online anterior, pessoal, porque muitas vezes a gente fala alguns conceitos e não estão fixados aqui. Pessoal, limpeza do CMOS, falamos muito, né, de BIOS, limpeza do CMOS, não confundisse a limpeza do CMOS com a BIOS, né? Então, assim, CMOS nada mais é que um circuito, né, integrado que vai ficar na nossa placa-mãe. Então, assim, existem duas formas de fazer a limpeza do CMOS, certo? Primeiro, retirando a bateria, né? E o segundo é fazendo o jump. O CMOS, certo? É uma memória volátil, ou seja, depende de uma energia, de uma fonte de energia para armazenar os dados. É a mesma coisa da memória RAM, pessoal, é uma memória volátil. A memória não volátil, só relembrando para vocês, é o caso do HD, que você armazena algo ali, desliga o computador e quando você voltar a ligar o computador, o seu dado que foi salvo naquela memória vai estar salvo, independente de desligar o computador e religá-lo, tranquilo? O CMOS e a memória RAM não é desse tipo de memória, já é uma memória volátil. No CMOS, a primeira forma de fazer a limpeza é retirando a bateria, porque a bateria alimenta o CMOS quando o computador está desligado, pessoal. Então, assim, retirando a bateria faz a limpeza. Ou fazendo o jump, né, que a gente tem 3 pinos, né, que liga ao CMOS, e fazendo o jump a gente vai tirar do pino 1 e 2 para o pino 2 e 3. Esperar alguns segundos, certo? Em torno de 30, mais de 30 segundos, voltar para a posição normal e religar o computador. O setup, né? A gente falou do setup. Setup nada mais é que uma interface, um software que a gente vai poder setar, né? Um software da BIOS, é uma parte da BIOS, que a gente vai conseguir manipular alguns dispositivos nossos, né? Como CPU, como HD, como memória, como cooler. Então a gente tem como setar algumas variáveis e inicializar esse sistema a partir dessas configurações. A gente falou das configurações básicas, que você tem como mexer na data, na hora, na sequência de boot. Falamos da importância da data e hora, né? Porque se você não tiver uma data e hora atualizados, você não conseguirá nem navegar num simples site, nem acessar o Google, www.google.com. Então, para vocês verem a importância de manter a data e hora atualizados, certo? E também o Advanced, né? Um modo avançado, que a gente falou que pode mexer em velocidade do cooler, processador, ajuste na memória, fazer ajuste no HD, quem vai ser o primário, quem vai ser o secundário, então tem como fazer tudo isso, tranquilo?
bips de post. Pessoal, a gente falou um pouco sobre a tabela de bips, né? E o que cada bip faz. À medida que o computador der o bip, vocês vão vendo o que é cada problema. Então, 3 bips, 2 bips, 5 bips. A gente vai checar lá a tabela, identifica e vai resolver o problema com base nessa tabela aí. Mas, professor, até hoje eu usar essa tabela? Sim, se as opções de bip e de post estiverem ativadas na placa-mãe, sim. Mas, claro, né, a tecnologia vai evoluindo e outros meios de identificação de problemas utilizado, né? Então, existe uma plaquinha PCI Express, né, no slot PCI que conecta nele. Então, essa placa, ao conectar ao PCI Express, ela vai gerar um número. E ao gerar um número, ela vai saber qual o erro. Então, o número vai ser trocado pelos bips. Então, ao invés de nós ficarmos escutando os bips, né, a gente vai ver o erro, vai procurar lá na tabela e vai consultar. Tranquilo? Vai ser outra tabela, porque é a partir da tabela que vai fazer o fabricante. Então, cada código... código 001, que der na plaquinha lá, vai acontecer o que? Erro de placa-mãe, por exemplo. Erro no slot da memória RAM. Erro no socket. Então, ele tudo vai, a partir do erro, do código do erro, vai ser gerado um problema. Tranquilo? Então, a partir desse erro, vocês vão identificando. Tranquilo? Bom, pessoal, outra coisa muito importante que vocês têm que ficar atentos em relação à detecção de erros, pessoal, é que à medida que forem avançando, né, os níveis de detecção, os bips não serão suficientes, que é o caso do nosso conteúdo online de hoje, certo? No nosso conteúdo online de hoje, né, a gente vai abordar os seguintes temas: detecção de problemas. Mas, professor, os bips não ajudavam a gente a fazer detecções de alguns problemas? Pessoal, sim. Alguns problemas a gente já começou a falar em relação aos bips e essa plaquinha que eu comecei a fazer a revisão. Mas tem alguns problemas que não só a plaquinha ou só os bips vão resolver, pessoal. Então, alguns exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês vai ter que ter o nosso instinto, a nossa experiência, certo? Para identificar o problema e dizer, olha, é isso e vamos resolver, tranquilo? Pessoal, primeira coisa, né, eu sempre deixo aqui no conteúdo online, né? Sempre deixo aquela perguntinha, porque à medida que a gente vai avançando no conteúdo, lá na frente a gente consegue responder. Então vocês vão incorporando um pouco dentro do conteúdo e lá na frente a gente vai ter já a bagagem necessária para responder a pergunta de hoje, tranquilo? Então, qual é a perguntinha de hoje? Em todo o sistema computacional, é possível fazermos detecções de problemas? No celular, no computador, no notebook, é possível fazer detecção de problemas? Numa TV não é possível fazer? Então, fica atento aí que a gente vai lá na frente conseguir responder essa perguntinha, tranquilo? Pessoal, o primeiro problema, a gente vai tratar muito das detecções de problemas do computador, seja notebook ou seja desktop, tranquilo? O primeiro problema que vocês vão ver aí no material de vocês, a partir da página 118, eu separei algumas das principais listas para comentar aqui, pessoal. E o mais assim, vamos fazer uma espécie de top 10, né, aqui, de detecção de problemas. Então, o primeiro, né, o que está no ranking aí, a primeira posição é a tela azul. Pessoal, por que eu escolhi a tela azul para a posição número 1? É muito complicado, né, você escolher alguns problemas para o computador. Mas eu escolhi a tela azul porque a tela azul pode ser 3 problemas. Ou pode ser memória RAM, ou pode ser HD, ou pode ser placa, certo? Mas, professor, como saber de acordo com qual erro vai ser placa, vai ser sistema operacional? Sim, pessoal, placa e sistema operacional, também pode ser o sistema operacional, tranquilo? Então, de acordo com o erro, pode ser um desses 4 itens. Então, assim, como saber qual é cada área? Pessoal, tem um problema aqui, ó, que é o stop, né? O stop e o código. Se vocês pegarem esse código, digitarem no Google, certo? Vocês conseguem saber o problema exatamente, tranquilo? Então você tem como saber essa informação aqui. Mas também ele dá um parecer aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se o problema continuar, desabilite ou remova, né, a instalação do hardware do software, né? Que pode ser a questão do software em si. Desabilite a memória da BIOS, né? Então ele vai dar
várias opções aí, né, para você resolver esses problemas. Esse tipo de problema, do jeito que está aparecendo aqui, ó, paging fault em non-page area, é justamente aqueles, ele daria aqui os 3 bips, certo? Que seria os 64K inicial que eu falei no conteúdo online anterior, certo? Que é justamente problema de memória RAM, tranquilo? Então assim, pessoal, se vocês pegarem também outros erros, por exemplo, tem os SIS aqui. Geralmente quando tem SIS também, problemas de sistema operacional, que vai ter biblioteca, ou SIS ou .dll. Professor, o que danado é DLL? DLL são bibliotecas, certo, do Windows, que serve para fazer o funcionamento do sistema operacional, certo? É que nem um carro, é que nem a casa de vocês. A casa de vocês, para se manterem funcionando, precisa do quê? De um teto, de umas paredes, de um portão, de um muro, né? Da energia, da água. Então, basicamente, isso o computador também tem que ter no seu sistema operacional. Então, se eu precisar de luz, eu vou na biblioteca de luz, busco e executo lá a energia da casa. Se eu precisar de água, eu vou na biblioteca de água, vou lá, busco. Então, essas bibliotecas terão cada uma a sua finalidade no sistema operacional do Windows, certo? E sem pelo menos uma delas ou um conjunto delas, o problema vai ocorrer a tela azul, pessoal. Então, assim, fiquem atentos em relação a isso. O HD, ele já vai ser um problema bem característico, porque ele já vai dizer bem explícito o nome HD, certo? Mas ele também vai abordar um código. Então, qual é a dica para esse erro, para resolver o erro? Onde tem o stop, né, nessa região aqui, copiar esse erro e jogar no Google, que já vai ter a discriminação dele lá e vocês já vão saber como resolver. Placa-mãe, pessoal. Pessoal, muitos problemas de placa-mãe podem ser resolvidos de forma intuitiva, né? Na verdade, não resolver o problema, mas detectar o problema. O mais comum é a geração de vídeo. Ah, professor, meu computador está ligando, mas não está gerando vídeo. Isso pode ser problema de quê? De placa-mãe, certo? No componente da interface de vídeo, né? Geralmente esse tipo de problema ocorre ou nas placas-mãe on-board, né? Ah, professor, se ocorrer na off-board, ocorre também problema? Ocorre, mas aí você é mais fácil de resolver o problema. Retira só, compra outra placa de vídeo e coloca no lugar. Na placa-mãe on-board já é um pouco mais chatinho de resolver esse problema. Por quê? Porque aí, como é integrado na placa-mãe, você tem que retirar, fazer solda, ou aplicação se for o caso, ou fazer uma atualização na BIOS que não reconhece mais aquela interface. Então, é um dos primeiros problemas que podem dar na sua placa-mãe. Outro problema que pode dar, pessoal, é um problema que, além da geração de vídeo, é a geração de áudio, né? A placa de áudio costuma queimar muito, né? Dar curto-circuito e vocês ficarem sem entender. Não estou escutando o áudio, já instalei todos os drives. E às vezes acontece esse tipo de problema na placa-mãe. Outra coisa que pode acontecer em relação à placa-mãe a placa-mãe tem uns conectores para o HD, certo? Então, muitas das vezes você vai ligar o computador e o computador não vai inicializar, certo? Ele vai ligar, vai gerar, mas a porta SATA, o conector SATA pode estar danificado ou queimado. Então, como tem vários, é só trocar a posição e já está resolvido. Então, pessoal, esses são alguns problemas que podem dar na placa-mãe. Outros problemas como capacitores estourados, inchados, devido à energia acumulada ali, o excesso de energia, que a tomada não está adequada, não tem aterramento, está vazando corrente ali, está vazando tensão. Então, assim, tudo isso também pode acarretar problemas, certo, na nossa placa-mãe. Travamento, pessoal. Pessoal, ao longo do curso de hardware, vocês já vão aprender um sistema muito legal para saberem como identificar alguns travamentos no computador. Então, vocês vão saber, né, que o computador travando está lento, mas o porquê desse travamento? Pessoal, existem vários motivos. Memória RAM pode ser, certo? Que ela está tendo um acúmulo muito grande, está tendo um uso muito grande, ou o hardware já está chegando na vida útil dele. Todo hardware, pessoal, tem uma vida útil. Então, vocês têm que saber a vida útil de cada hardware para saber se o travamento é por causa do software ou por causa do hardware. O HD também pode ser um problema, certo? E a fonte de alimentação
também pode ser um problema, quando a fonte não está jogando a potência total que deveria jogar no sistema, ou seja, o sistema não vai trabalhar a 100% da sua operacionalidade, tranquilo? O que vai acontecer? Pessoal, como identificar os problemas? Lembra, pessoal, que eu falei sobre a ligação do painel frontal? Então, sem precisar usar software nenhum, você já consegue ter noção de como resolver o problema de travamento do seu computador. Eu falei no HD LED. Esse HD LED, quando ele está piscando, é porque o uso do HD está sendo usado constantemente. Mas, se ele não estiver piscando, estiver fixo, a luz fixa, né? Então, é porque ele está usando 100% da sua capacidade. Então, a primeira forma de detectar um problema no HD com o seu computador travando é ver a luz do HD LED no painel frontal fixa. Então, fique atento a essa luzinha. Outra forma, né, é você abrir o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas é um aplicativo, né, um software do Windows para detectar problemas. Então, nele, você vai conseguir ver o consumo de CPU, o consumo do HD, o consumo da memória RAM, certo? E até mesmo da interface de rede. A partir dele, você vai conseguir fazer com que o seu computador seja otimizado, fechando as tarefas que estão consumindo mais memórias e mais dados do HD e CPU também, tranquilo? Então, lá na frente, um pouco mais lá na frente, a gente vai ver um pouco sobre como funciona o gerenciador de tarefas, tranquilo? Então, os travamentos podem ser desses três tipos. Fonte, porque ela não está jogando a alimentação. Mas, professor, como posso detectar que a alimentação do meu computador não está sendo de forma correta? Vocês podem ir no setup e vai estar lá a parte de fonte. Aí vocês vão ver, né, que tem a parte de 115 atrás da fonte e 220. Então, à medida que vocês tiverem ali 110 ou 220, então você vai ter que ver se a tensão está chegando ali correta na fonte. Isso é possível ser gerenciado pelo software da BIOS, no setup, tranquilo? No HD, pelo gerenciador de tarefa e da memória RAM também, porque tem alguns processos que a gente instala, vários programas que instalam processos auxiliares que consomem muita memória, e isso ajuda no travamento do nosso computador. Além de que existem algumas aplicações que a gente vai ver lá na frente, né, de detecção de problemas, como o CC-Clear, que ele vai saber se está faltando alguma biblioteca, se está algum vírus, alguma coisa que também auxilia no travamento do computador. Tela mudando de cor. Pessoal, isso é um erro muito comum, certo? Com o que pode acontecer? Para computadores, pode ser simplesmente a placa de vídeo, né? Seja ela on-board ou off-board. Pode ser o cabo, né? O conector, o cabo VGA mesmo, ou o conector VGA no próprio monitor, tranquilo? Então pode ser esses três problemas. No notebook pode ser o cabo flat ou a tela que foi danificada mesmo. Então é bem complicado gerenciar isso. Se você alterar, mexer ou trocou o cabo ou mexeu no cabo e o problema persistiu, quase toda certeza pode ser ou problema no conector, certo? Dentro na placa de vídeo em si, seja on-board ou off-board do computador, ou no próprio monitor em si, seja no notebook ou seja no desktop. Placa de vídeo, pessoal. Eu falei da placa-mãe, dos problemas que podem gerar, e estou falando da placa de vídeo. O primeiro problema para detectar um problema na placa de vídeo é o computador não gerar o vídeo, né? Não passar o vídeo do computador para o monitor. Mas, professor, existe outro problema para a gente identificar? Sim. E se ele estiver gerando o vídeo e a partir disso travando o meu computador e reiniciando o meu computador? Pode ser placa de vídeo também. Então, o que você vai fazer? Você vai retirar a placa de vídeo, certo? Conectar na placa de vídeo on-board. E se ele ligar e funcionar normalmente sem travar, o problema vai ser na placa de vídeo. É um problema muito comum de acontecer, pessoal, porque, como eu falei, todo hardware chega na vida útil. E a placa de vídeo, como é um hardware dedicado a processar vídeo, ele vai trabalhar compensando algumas coisas que o processador compensaria para ele. Então, a carga do processador, algumas cargas de vídeo, né, vai ser passado para ele. Então, é um hardware, que trabalha muito pesando ali para compensar algumas coisas que o processador não está mais processando, tranquilo? Então ele vai trabalhar muito e a vida útil desse hardware é um pouco curta.
porta USB frontal não funciona. Mais uma vez voltamos ao painel frontal ali. No painel frontal eu falei dos botões, pessoal, mas também tem a questão da porta USB frontal, para a gente não ficar tentando se colar e colocando sempre um pendrive atrás do nosso computador, tranquilo? Então assim, o que acontece, né, na porta frontal? Pode ser a porta USB frontal mesmo em si que queimou, ou a placa que queimou, ou até mesmo alguma conexão que não foi colocada corretamente, ou a conexão que entrou em curto. Como resolver isso? Como fazer alguns testes? Bom, pessoal, o primeiro passo é conectar o USB na porta de trás. Se o USB na porta de trás funcionar, é porque a porta USB não está ok. A placa USB não está ok. Mas, se você retirar da porta a USB que não está funcionando e colocar na vizinha, foi só a porta que queimou. E se todo o procedimento não estiver funcionando, né, para saber se foi um cabo rompido, tem que abrir o gabinete e ver se tem algum cabo partido, algum cabo pressionando, certo? E é bom fazer o teste com o multímetro na continuidade para ver se está passando ali corrente nos contatos do USB, tranquilo? Bom, pessoal, chegamos a um ponto aqui, né, que eu não falei de outros sistemas computacionais, falei só do notebook e do desktop. Mas, se eu falei, né, notebook e desktop, a gente tem como ter uma noção. Se para isso é possível usar alguma detecção de problema, será que em outros sistemas computacionais não é possível fazer detecção de problema? Pessoal, em todo sistema computacional é possível nós fazermos e diagnosticarmos problemas. O computador e o notebook, ele tem esse sistema de detecção, certo? Ele vai ter essa listagem, essa sequência. Mas uma máquina de mamografia, uma máquina de radiografia, uma máquina de ultrassom. Então, assim, cada hardware que vai ter um hardware ali, vai ter uma placa-mãe, vai ter um sistema computacional que vai estar envolvido por trás desses exames. Então, assim, se quebrar alguma coisa, vai ter um procedimento. Isso pode ser memória, isso pode ser HD, isso pode ser várias coisas. E a gente vai usar procedimentos parecidos como o de hoje para detectar. Então, assim, de acordo com cada fabricante, ele vai disponibilizar o rol que eu disponibilizei para vocês aqui no conteúdo online, né? Falando, olha, se for problema disso, vai ser isso. Se for, vai ser código tal. Se for problema tal, vai ser código tal. Então, a partir dos códigos, BIPs também é utilizado para identificar o problema em qualquer sistema operacional, sistema computacional, pessoal. Então, isso vai variar de fabricante para fabricante. Os que eu dei hoje foi em relação a computador e a notebooks, tranquilo? Bom, atenção, se liga que é hora da revisão. Pessoal, no conteúdo online de hoje, nós falamos sobre as detecções de problemas, né? Falamos da tela azul, né? Falamos dos 4 tipos, né? Que pode ser os problemas da tela azul, HD, memória RAM, sistema operacional e placa-mãe. Falamos do problema da placa-mãe também, né? Que geralmente dá problema no vídeo, dá problema em portas SATA, né, do HD, e também problemas na alimentação. Outra coisa que nós falamos na USB frontal, falamos dos problemas de placa de vídeo também, falamos do travamento do computador, que pode ser memória RAM, pode ser HD. Então, assim, falamos um pouco sobre tudo para vocês terem noção. Esses são os principais problemas que eu peguei na minha vida, certo, pessoal? Como profissional de TI. Então, assim, estou passando já os macetes para vocês terem noção do que precisam saber basicamente para detectar 90%, 85% dos problemas de qualquer computador, tranquilo? Bom, pessoal, sempre eu falo, né, exercício de fixação. É interessante, pessoal, que vocês fiquem atentos sempre às mensagens do CRA no nosso grupo do WhatsApp. Por quê? O CRA sempre vai estar entrando em contato com vocês, né, mandando conteúdo online para vocês, mandando o exercício de fixação. É importante que vocês respondam, porque esse exercício de fixação conta como presença online, pessoal. Então, fiquem atentos para não atrasar nenhuma atividade. Mas se vocês tiverem algum problema além do prazo, né? Tive um problema e preciso de um prazo a mais. Conversa com o pessoal do CRA que a gente vai entender o problema de vocês, se bem justificado, tranquilo? Bom, pessoal, próximo conteúdo online daremos continuidade à detecção de problemas, né? Falaremos sobre outros problemas. Então, assim, esses foram os principais
mas no conteúdo online, o próximo conteúdo online, falaremos sobre detecções de problemas dando a continuidade. Porque se vocês forem ver aí no material, tem muitos problemas a ser detectado no computador. Um negócio tão pequeno, né, professor? A caixinha é tão pequena, tem tanto problema assim. Vai lá, confere a partir da página 118 vocês verão o que eu estou falando. Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Então, isso é tudo por hoje e até o próximo conteúdo online. Valeu!